Oi, como é que você tá? Hoje eu quero trazer aqui um pouco pra vocês uma história bem legal, que dá pra gente pensar bastante sobre a nossa vida através dessa história, que é a história do Mágico de Oz. Você já ouviu essa história? Já leu? Já viu o filme? Eu vou dar aqui um pouco um resumo da história. É um spoiler, mas eu acho que mesmo com spoiler vale a pena ver depois. Se você não viu ainda, vale a pena assistir ou ler, porque é uma história que ajuda bastante a gente entender um pouco sobre a gente, pensar um pouco sobre a vida. Então vamos lá? Bom, resumidamente, o que consiste a história do Mágico de Oz, né? É uma menina, a Dorothy, que por motivo de um furacão, ela acaba sendo levada para um outro lugar longe da casa dela. E aí ela quer voltar para casa. Resumidamente, tá, gente? Tem outros detalhes aí que eu não vou entrar neles agora. Mas então ela vai para esse novo lugar e ela tá longe da casa dela, ela quer voltar para casa dela e ela não sabe como. E aí ela fica sabendo que existe um mágico que poderia ajudá-la. Então ela vai atrás desse mágico, que seria o Mágico de Oz. Nisso, ela encontra os outros personagens, que é o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Cada um deles tem uma necessidade que eles precisam resolver. E aí eles vão atrás do mágico, eles também ouviram falar desse mágico, esse mágico pode ajudar eles a resolver essa questão aí que eles têm. O Homem de Lata, ele quer um coração. O Espantalho, ele quer um cérebro. E o Leão, ele precisa de coragem. Ele tem medo, ele precisa de coragem e a Dorothy precisa voltar para casa. Então eles vão passando por várias coisas nesse caminho até chegar ao Mágico de Oz. E o desafio final que eles têm é destruir uma bruxa, tá? Que é para eles conseguirem o que eles desejam, o que cada um deseja. Porém, no final de tudo, eles descobrem que esse mágico ele não tem poderes. E isso que é o mais interessante da história. No fim da história, com tudo o que eles passaram, eles tiveram que usar aquilo que eles achavam que eles não tinham. Então, o Homem de Palha, né, o Espantalho, ele precisou usar o cérebro, ele precisou fazer coisas ali, ele teve situações que ele precisou usar a inteligência, que ele achava que ele não tinha. O Leão teve que ser corajoso em vários momentos. E o Homem de Lata teve que usar o coração, mesmo achando que ele não tinha. O que essa história nos traz? É que, na verdade, aquilo que a gente deseja muito, aquilo que a gente quer muito na vida, a gente já tem. A única coisa que a gente não sabe acessar. E nesse caso, a jornada deles fez com que eles acessassem essas necessidades internas deles. E outra coisa que ajudou eles a acessarem foi a amizade. A partir do momento que eles se uniram, um foi ajudando o outro e um foi ajudando o outro a enxergar dentro de si aquilo que ele já tinha. Porque às vezes nós mesmos não enxergamos coisas que nós temos, né? Coisas nossas. E outra pessoa pode nos mostrar. Estando de fora, ela mostra pra gente, ela ajuda a gente a enxergar coisas que a gente tem. Então essa história fala muito sobre a amizade, sobre a importância da amizade, o quanto a amizade pode ajudar a gente na nossa jornada e sobre as nossas buscas na vida. O quanto a gente já tem aquilo que a gente deseja. Só que a vida, ela é o processo de fazer a gente entrar em contato com isso. É isso que mostra no filme e na história, né? Eles foram passando por adversidades, eles foram passando por coisas difíceis que foram fazendo com que eles precisassem usar aquelas habilidades que eles achavam que eles não tinham. Olha que interessante. E se a gente trazer para nossa vida, quantas vezes a gente não passa por isso, né? Por exemplo, em relação ao medo, que é até a questão do leão, quanto medo a gente não tem na vida? A gente vive numa sociedade que coloca medo na gente o tempo todo em relação a tudo. E a gente deixa de viver? Não, você vai vivendo mesmo com medo. Só que a gente não percebe, você não percebe. Às vezes a pessoa se considera muito medrosa, né? Tem muita gente que considera, eu sou muito medrosa, tenho medo de fazer tudo. Mas ela não percebe quantas coisas no dia a dia que ela enfrenta, mesmo com medo. Aí a gente vai percebendo que o que é a coragem? A coragem, ela tá junto do medo o tempo todo. Você tá... A todo momento que você enfrenta o medo, você tá tendo coragem. Mas a gente pensa que a coragem vai vir de algum lugar e vai nos banhar de uma força, de uma coisa extraordinária que a gente não tem. E não é verdade, a gente vai trabalhando essa coragem no dia a dia, nas coisas pequenas, e a gente tendo que enfrentar as coisas, muitas vezes porque a gente não tem escolha. Se alguém fala pra você, nossa, como você foi corajosa, e aí pra você fala assim, não, simplesmente eu fiz porque eu não tinha escolha, eu tinha que fazer aquilo, eu fiz.
E é assim que a gente vai entrando em contato com essas partes nossas que a gente acha que a gente não tem. Uma habilidade em relação à inteligência, né, que é o caso do espantalho, que ele achava que ele não tinha inteligência, que ele não era capaz de pensar, de fazer coisas mais difíceis intelectualmente. Quando ele esteve em situações que exigiam isso, ele usou essa habilidade. Que nem eu já disse um pouco sobre isso no outro vídeo, que a gente usa as habilidades a partir dos momentos que elas vão surgindo. Muitas vezes quando a gente acha que a gente não tem certas habilidades em relação à inteligência, é porque a gente também não se percebe no nosso dia a dia. Quantas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que elaborar, que às vezes a gente acha respostas assim, ou inventa como resolver de maneira brilhante, só que a gente nem se percebe, porque é só do nosso dia a dia. E o homem de lata, que não tinha coração, ou seja, ele não conseguia entrar em contato com as próprias emoções, também é uma coisa de se pensar, e que às vezes a gente também pode sentir assim, que a gente não consegue entrar em contato com certas emoções, mas que também ao mesmo tempo a gente está lidando com isso o tempo todo, só não estamos percebendo. Então, uma coisa que eu tiro muito dessa história é a gente se perceber, é olhar mais pra gente sobre o que nos falta, o que a gente acha que nos falta, né? Será que nos falta mesmo? E que processos que eu preciso passar pra minha vida para acessar isso que eu acho que me falta, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Essas respostas às vezes a gente também encontra com a gente mesmo, observando a nossa vida e refletindo sobre, às vezes vem aí uma intuição, uma ideia de como que a gente acessa isso. Em relação a Dorothy, o que ela queria era voltar para casa. E quando ela chega lá no Oz, no mágico, ela descobre que ela poderia voltar para casa com os sapatinhos, que ela tava com os sapatinhos mágicos. Ou seja, desde o começo ela já poderia ter voltado para casa, mas aí ela passou por toda essa jornada, por quê? Porque se a gente for trazer para nossa vida, ela precisava passar por essa jornada, ela precisava encontrar aqueles novos amigos, ela aprendeu tanta coisa, ela vivenciou tantas coisas incríveis que foi muito importante para ela como ser humano, para ela amadurecer e tudo, né? Mas que, claro, e se ela fez toda aquela jornada para chegar até o mágico, por que ela não conseguiria fazer essa jornada para voltar para casa dela, né? Ou seja, ela também descobriu que ela já tinha as habilidades, as capacidades que ela precisava para alcançar aquilo que ela desejava. Só que ela precisou passar por várias provas, por várias situações desafiadoras, para de fato entrar em contato com aquilo dentro dela. Então, quais são essas habilidades? Quais são esses pontos que você não consegue perceber dentro de você, que você acredita que você não tem acesso, que você tem ali uma certa dificuldade de lidar na sua vida, né? Para pensar um pouco sobre eles e como você poderia acessá-los, como que o seu dia a dia pode disponibilizar para você oportunidades de fazer com que você entre em contato com essas partes, né? Pensa um pouquinho aí, o que você precisa, o que você acha que está faltando nesse momento. Provavelmente você já tem, porque a gente já tem tudo dentro da gente, né? E conforme a gente vai crescendo, ganhando consciência, a gente vai tendo cada vez mais acessos a essas ferramentas que são nossas, que já são nossas, que é pra gente usar, pra gente crescer como pessoa, pra gente ser feliz, mas que a gente às vezes não tá usando. E aí, voltando a falar um pouco sobre a questão da amizade, que é uma coisa muito forte que essa história traz, o quanto um ajudou o outro, é importante a gente pensar sobre quem são as pessoas que estão ao nosso redor. O que uniu todos eles ali na história foi uma necessidade, né? Cada um tinha uma necessidade a ser atendida, a ser resolvida, e isso criou vínculos, né? Porque quando você conversa com alguém, você percebe que a pessoa tem alguma coisa parecida com a sua, no caso deles uma necessidade, a gente se sente mais vinculado, a gente se sente mais próximo dessa outra pessoa, né? E nesse caso, um ajudou o outro a alcançar o que eles queriam. Eles estavam juntos, eles se uniram e falaram, então a gente vai junto para um objetivo comum. Então, cerque-se de pessoas que também estão indo por um objetivo semelhante ao seu. Às vezes também as dificuldades que a gente tem na vida é porque as pessoas que a gente tem ao nosso redor, elas não têm objetivos em comum com a gente. E tudo bem a gente também ter contato com pessoas que não têm o mesmo objetivo. Porém, só toma cuidado se isso não está te atrasando. Se às vezes você não tá muito ali querendo ajudar o outro no objetivo dele, na necessidade dele e se afastando da sua. Porque a amizade, ela é feita de trocas, todo tipo de relação tem que ser feito de trocas. Você dá e você recebe alguma coisa, né? E aí, se você tá muito parado, muito preocupado com o que o outro precisa, só com o que as pessoas querem de você,
você às vezes se afasta do seu propósito. Então é legal a gente observar quem são as pessoas ao nosso redor e se elas estão nos ajudando no nosso caminho, se elas estão vindo com a gente para onde a gente está indo, ou se elas estão puxando a gente para permanecer onde a gente não quer permanecer, ou levando até a gente para lugares que a gente não quer ir. E é importante também a gente entender e perceber quem somos nós dentro da amizade. Que papel que eu também tenho? Eu tô valorizando e favorecendo as pessoas ao meu redor, ou também eu tô atrapalhando? Porque a gente também pode ser essa pessoa sem perceber. Porque às vezes a pessoa tá querendo ir por um outro caminho, um caminho que é bom pra ela, mas que você não gostaria que ela fosse, para que ela às vezes não se afastasse de você. Mas isso não é legal. Se aquilo é o objetivo da pessoa, se a pessoa realmente se interessa por aquilo, se é do fundo do coração dela que ela vai, que ela seja feliz. É isso que a gente deve ser para os outros, porque é isso que a gente quer que os outros sejam pra gente também, né? Trabalhando no desapego e entendendo que não é porque uma pessoa quer uma coisa que é diferente da nossa, que também a gente tem que desfazer a amizade, a amizade tem que se acabar. As amizades podem se moldar em vários cenários diferentes, é só as duas pessoas quererem. E aí, para essas amizades acontecerem, a gente precisa ser essa pessoa. É importante a gente ser a pessoa que incentiva o outro. Sabe, um amigo seu querendo ali fazer uma coisa, vai dar certo sim, você vai conseguir sim, você vai ser capaz, incentivar e ser aquele que dá o braço ali para ajudar. Porque gente que vai falar que dá errado, que vai colocar medo, que vai fazer o trabalho oposto, né? Ao invés de incentivar, fazer a pessoa desistir, é muita gente, já tem muita gente fazendo isso. E não é disso que a gente tá precisando, sabe? A gente tá precisando de pessoas que incentivem, que motivem, que estejam ali junto. E aí, às vezes, a gente cobra muito, né, do outro pra ser essa pessoa. A gente, às vezes, sente muita falta ao nosso redor. Se você olha ao redor e não vê essas pessoas, mas e o quanto você é? Né? O que você pode fazer para ser essa pessoa para as pessoas ao seu redor, sabe? Mesmo se você estiver num ambiente em que ninguém faz isso por você, às vezes a gente tem que começar a ser essa pessoa. Seja a pessoa que incentiva, né? Se afaste de quem possa te prejudicar ou possa até dificultar a sua vida, é bom a gente se afastar, mas o máximo que você puder ser aqui, a pessoa que incentiva, a pessoa que quer o bem, a pessoa que quer ajudar, eu acho que vai ser bom pra você e vai ser bom pra todo mundo ao seu redor. Porque senão a gente se deixa levar pelas más influências, pelo comportamento dos outros que não é tão legal, e a gente se torna igual a eles sem nem perceber. E aí às vezes a gente tá reclamando de algo que nós também somos iguais. Então tem que muito prestar atenção no nosso comportamento. Então, moral da história, vamos atrás do que a gente realmente deseja e buscando formas de acessar dentro da gente, porque só tá tudo dentro da gente, já tá aí, né? A gente só precisa aprender a mexer, a gente só precisa aprender a acessar, descobrir como a gente acessa as nossas habilidades, né? E entender que o Mágico de Oz não tem poderes mágicos. Eu não sei quem é o seu Mágico de Oz. O que pode ter a representação do Mágico de Oz na nossa vida? É algo que resolveria todos os nossos problemas por nós e que a gente não precisaria fazer nada. Isso não existe, né? Essa é a ideia também que traz a história, é que não existe essa pessoa que vai resolver todos os nossos problemas, alguém que vai fazer tudo por mim, eu não vou precisar fazer nada. É sempre uma responsabilidade nossa. E para isso, tudo que a gente precisa já tá dentro da gente, isso é muito legal. Porém, não quer dizer que a gente já consegue acessar, né? O desafio aqui é aprender a acessar essas coisas que estão aí dentro da gente, e é no dia a dia. Todo dia, um dia de cada vez. E o legal de tudo isso é ter ao nosso redor pessoas que possam nos ajudar no nosso caminho, a gente ajuda elas nos caminhos delas também, de maneira recíproca, que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é uma das coisas melhores da vida é a gente ter com quem compartilhar, e dessa forma o caminho se torna até mais leve, né? Quando a gente tem quem possa nos ajudar e a gente ajuda e é ajudado, não é mesmo? Então é isso. Se você não viu a história, se você não leu a história ainda, eu acho que vale a pena. Se você não viu o filme, também vale a pena. É um filme muito antigo, eu acho que o primeiro filme é um dos mais bonitos que tem, mas eu acho que qualquer versão que você assistir vai ser interessante, se você assistir com o intuito de perceber esses ensinamentos tão profundos que tem nessa história, que a princípio é infantil, mas como eu digo, as histórias infantis têm muito a nos ensinar, então se a gente olhar com esse olhar de aprender, vale muito a pena assistir. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui, e se inscreva no canal para ver
novas reflexões nos próximos vídeos. Deixa aí no comentário o que você achou, o que você acha dessa história, o que você acha dos ensinamentos que traz essa história. Compartilhe se você acha que pode colaborar com alguma pessoa. E eu vejo você no próximo.